Opa, 7 horas. Um bom dia a todos. Neste domingo, 16 de fevereiro de 2025, neste domingo tão abençoado, em que a gente vai ouvir a nossa querida amiga Silvia Caldeira. Silvinha é voluntária do Instituto Ser há muitos anos, faz um trabalho de compilação dos estudos, né, Silvia? E para nós vai ser um presente escutar a esperança através dos seus olhos, dos seus ouvidos, do seu coração, viu, minha querida? Então a gente já vai entrelaçando ainda mais os nossos corações, pacificando a nossa mente, olhando para o alto, para essas marcas que o meigo Rabi da Galileia deixou, sinalizando o caminho de paz, de amor e de luz. São essas vibrações que nesse instante nós trazemos para dentro do nosso lar íntimo, do nosso lar físico, para que também aqueles que comungam da caminhada conosco sejam envolvidos, acolhidos, que os nossos lares recebam a asepsia necessária para que vejamos, Senhor, em todas as circunstâncias de nossa vida, a tua luz, a tua paz e o teu amor. O convite para que sintamos a tua luz, a tua paz e o teu amor. Que a nossa Silvinha, que já recebe todo o carinho dos amigos espirituais, brilhe a sua luz nessa manhã. Que assim seja. Vamos lá, Silvia, a palavra está contigo. Bom dia, amigos e amigas. Estão me ouvindo bem? Então, hoje nós faremos a leitura do capítulo 23, nos domínios da paciência, do livro da Esperança. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 16. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7. Em muitos episódios constrangedores, admitimos que a paciência é cruzar os braços e gemer passivamente em preguiçosa lamentação. Noutros lances da luta, com que fomos defrontados por manifestações de má-fé, arraiarem por dilapidações morais inomináveis, supomos que paciência é tudo deixar como está para ver como fica. Isso, porém, constará das lições da vida ou da natureza. Células orgânicas, quando ocorrem acidentes em veículo físico, estabelecem processos de defesa
trabalhando mecanicamente na preservação da saúde corpórea, enquanto isso lhes é possível. Vegetais humildes, devastados no tronco, não renunciam à capacidade de resistência e, enquanto dispõem das possibilidades necessárias, regeneram os próprios tecidos, preenchendo as finalidades a que se destinam. Paciência não é conformismo, é reconhecimento da dificuldade existente com a disposição de afastá-la sem atitude extremista. Nem deserção da esfera de luta e nem choro improfícuo na hora do sofrimento. Sejam como sejam, os entraves e as provações, a paciência descobre o sistema de removê-los. Em assim nos externando, não nos referimos à complacência culposa que deita um sorriso blandicioso para a leviandade, fingindo ignorá-la. Reportamos-nos à compreensão que identifica a situação infeliz e articula meios de solucionar-lhes os problemas sem alardear superioridade. Paciência, no fundo, é resignação, quando as injúrias sejam desferidas contra nós em particular, mas sempre que os ataques sejam dirigidos contra os interesses do bem de todos. Paciência é perseverança tranquila, no esclarecimento geral, conquanto semelhante atitude às vezes nos custe sacrifícios imensos. Jesus foi a paciência sem limites. No entanto, embora suportasse sereno todos os golpes que lhe foram endereçados, pessoalmente preferiu aceitar a morte na cruz a ter de aplaudir o erro ou acumpliciar-se com o mal. Que mensagem, né? Dignificante para despertar o nosso espírito, né? Para compreender um pouquinho mais através das palavras de Emmanuel, que sempre são firmes e contundentes. Eu acho que esse texto, é, eu não escolhi por tema, mas eu verifiquei assim o dia que eu poderia. é, e assim, eu acho que a espiritualidade sabe. Eu acho não, tenho certeza, né? A espiritualidade sabe do que a gente precisa. Esse texto de Emmanuel mesmo, ele assim, me deu uma chacoalhada, ainda mais do que eu precisava. É, porque esse texto ele nos leva a refletir assim, no sentido mais profundo do que a paciência, né? Porque o Evangelho ele nos convida a desenvolver a fé, a esperança, a agir, e muitas vezes nós confundimos em ceder espaço à passividade, a ficar reclamando, lamentando, né? Porque é um aspecto importante das nossas vidas, a nossa capacidade de resistir aos embates, daquilo que diz respeito aos desafios que a gente tem na vida com relação ao comportamento dos outros. E assim, para mim, foi assim, nos últimos meses, foi muito difícil e eu cheguei até a dizer que eu tinha chegado no meu limite. E, assim, a princípio, eu tinha entrado assim, em estado de choque, depois eu entrei no modo shutdown, e depois veio aí os amigos, os nossos grupos de preces, um encontro lá no céu, um encontro com os amigos, os abraços, e o convite para novos grupos de estudo do Evangelho, com a Márcia Gama. E assim, eu recebi muitos recados, respostas durante esse período que me fez levantar e seguir em frente. E aí, quando eu comecei a ler esse texto, eu olhei assim nos domínios da paciência e logo em seguida
Emmanuel vem falar em brilhar a luz. Eu achei assim, interessante e um pouco estranho. Eu de imediato, assim, eu não fiz um link do título com a passagem do Evangelho. Aí veio também o item do Evangelho, segundo o Espiritismo, falando sobre paciência, né? E é interessante Emmanuel falar sobre brilhar a luz com paciência, porque paciência é a ciência da paz. E essa conquista nós temos que alcançar primeiro dentro de nós, nos desafios da nossa vida, nos desafios do dia a dia, da nossa jornada terrena, das nossas relações interpessoais, para externalizá-la com clareza. Porque ser paciente é ser ativo, é ter paciência para aquilo que eu não posso modificar, mas também ser corajoso para modificar as coisas que eu posso. Aí então dá para fazer o link entre o título da página com aquilo que Emmanuel extrai do Evangelho de Jesus, anotado lá em Mateus. Assim resplandeça a vossa luz. Jesus nos convida a brilhar a nossa luz, a fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance, porque não se esconde uma luz, não se esconde uma candeia debaixo do alqueire e nem uma cidade iluminada. E da mesma forma nós devemos estar no mundo, mostrar os nossos valores, fazendo todo o bem que pudermos. E aí ele cita aqui no item 7, né? Essa é a mensagem de um amigo espírito, né? Um espírito amigo, lá do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviada de Deus, né? E aí é que a gente dá para ver que nós somos provados dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho. E se nós entrarmos na sintonia, nós não utilizamos o perdão. Nós nós não vivemos porque nós ficamos remoendo aqueles momentos, aquelas formas de pensamento que nos aprisionam e ficamos naquele looping e não saímos daquilo. Foi o que aconteceu comigo. Fiquei presa numa forma de pensamento e sem sair daquilo, até exercitar aí um pouco da caridade e da paciência para com os outros e para comigo. Porque às vezes os desafios familiares, eles são muito amargos. Exigem de nós lágrimas, renúncias, dores silenciosas, mas nunca arrependeremos pela opção de amar, de não desistir, de poder dizer para aqueles que a gente ama, né, para aquele a gente conseguir plantar no coração daqueles que nos foram confiados a certeza de que alguém os ama. É, eu cheguei até a comentar que diante de tantos desafios e no início dos estudos, eu não conseguia seguir em frente nos estudos, porque nós estamos falando de esperança. E aí eu tive que primeiro resolver um problema mais íntimo com algumas pessoas, porque eu não poderia falar de esperança sem primeiro oferecer esperança para aqueles que estavam ao meu redor. Então, assim, é com o coração bem aliviado, cheio de alegria, de esperança mesmo, que estamos fazendo esse estudo hoje. E aqui do primeiro parágrafo, Emmanuel ele usa assim, uns termos que foi para chacoalhar mesmo. Eu acho que ele veio assim no momento que eu precisava, assim, e ele falou: não, moça, acorda. Porque ele fala assim: admitimos que paciência é cruzar os braços e gemer passivamente em preguiçosa lamentação. Termos fortes. Porque quando a gente cruza os braços,
nós estamos sendo passivos e não pacientes. Nós estamos sendo negligentes ao invés de agir. O convite também nos é feito para deixar a lamentação, aquela postura de queixa, porque senão a gente fica naquele círculo lá, só queixando as dores e, e parar com essa postura de queixa e perceber que todos, nós temos momentos de escuridão, nós temos momentos de trevas, porque as dores chegam para todos. E aí nós temos duas opções. A primeira é reclamar, 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 achar que tudo está ruim. E a segunda opção é fazer diferente, né? Vivenciar uma prova com resignação, passar pelo momento de sofrimento, de dor, tirar flores da onde a gente não vê, dar o nosso melhor sorriso, procurar sermos pessoas agradáveis, iluminadas, porque ser iluminado é ser dentro das nossas possibilidades aquilo que nós podemos ser. E aí, o segundo parágrafo, ele vem falar das células orgânicas, né? Vem citar como exemplo as células orgânicas. Ele diz assim: estabelecem processos de defesa, trabalhando mecanicamente na preservação da saúde corpórea. Aqui, assim, a gente pode perceber que quando a gente tem uma infecção, assim, por exemplo, né? Quando a gente tem uma infecção e o médico, ele nos recomenda repouso, né? Passa a medicação, nos recomenda repouso. Enquanto o corpo repousa, o organismo luta, trabalha, não há uma inatividade. Você repousa, mas o seu organismo está em ativismo. As suas células, elas estão produzindo os leucócitos para fazer a defesa. Emmanuel também sempre busca na natureza os exemplos de conduta que nós devemos ter diante das situações que a gente enfrenta. Obviamente que as situações são diferentes, o nível de complexidade é diferente, mas a essência, a maneira como se responde é a mesma, né? O Evangelho é uma lei universal, né? Essa lei vigora no universo infinito. E nós podemos sim aprender o Evangelho observando a natureza. No final do ano, em meio a todo o processo vivenciado, o meu abacateiro, uma árvore assim frondosa, maravilhosa, foi plantada pelos meus pais, e assim, onde eu ia buscar um pouquinho de energia, ele foi condenado, né? A prefeitura veio, condenou, porque assim, ele cresceu tanto que ele estava assim, acho que maior do que a torre da igreja. E com as ventanias muito fortes e as tempestades, ele poderia cair na casa dos vizinhos ou numa quadra da escola no fundo. Então ele teve que ser cortado. E ele me ofereceu uma grande lição, porque assim, ele teve que ser cortado quase em toda a sua totalidade. Ele ficou um tronco e uma galha só. E eu ali com o coração partido, né? Olhando aquele acontecimento. E dentro das possibilidades, meu abacateiro começou a crescer novamente. Ele começou a germinar, ele começou a ofertar uns novos ramos, né? Ou seja, ele não ficou paralisado. Ele simplesmente não deixou passar para ver como fica, como Emmanuel nos diz aqui nessa lição. Ele agiu assim no sentido de reconstruir e está se reconstruindo aos pouquinhos. Então, a palavra de destaque nesses itens aqui, eu diria que é trabalhando. Em todos os momentos da vida, nós vamos trabalhar, nós vamos agir, lembrando das palavras de Jesus. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, né? Então, paciência é ação construtiva, é brilhar a nossa luz para que as sombras, as trevas que nos rodeiam sejam afastadas,
sem agressividade e sem violência. Aí acho que eu fechei aqui, gente. Meu Deus. Acho que eu fechei a tela aqui sem querer. Kardec nos diz na questão 642 do Livro dos Espíritos que um homem tem que fazer o bem no limite das suas forças, porque responderá pelo mal decorrente do bem que deixar de haver praticado. Ou seja, nos dias de hoje, não adianta, por exemplo, não somente jogar o lixo no chão. A nossa proposta é quando a gente encontrar o lixo no chão, ir lá e retirar. Porque de não fazer, a gente ainda se encontra na primeira revelação. Não matar, não roubar, não pecar contra a castidade. Mas a proposta de Jesus é diferente. Eu não roubo mais, é uma proposta, já é uma proposta. Mas a proposta hoje é eu vou dar de mim, eu vou dar coisas, né? Eu não mato mais, é uma virtude. Mas a proposta hoje é levar vidas, é ajudar outras pessoas. E aí nós vamos compreendendo que ser paciente no mundo de hoje é estar em ação em todos os momentos. E aí depois ele fala que paciência não é conformismo, não é se conformar, não é isso. É fazer os melhores esforços para o mundo mudar, para eu modificar as minhas lentes. Podemos ser aqueles que vivem o Evangelho de Jesus. E aqui eu posso citar como exemplo, e tão bem foi lembrado pela nossa querida Cida, quando ela explanou lá do capítulo sobre a pacificação de Nelson Mandela. Ele arregimentava pessoas para resistir, mas resistir com serenidade, resistir com pacifismo. E por conta disso ele ficou preso 27 anos. E quando saiu, ao invés de vingar, ele foi unir a África do Sul no propósito da paz. Martin Luther King Jr., né, pastor da Igreja Batista, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, um dos grandes líderes do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Lutou contra a segregação racial e a discriminação. E aí, em um dos seus discursos, ele vai dizer assim: eu tenho um sonho, o sonho de que meus filhos não serão julgados pela cor da sua pele, o sonho de que os homens se compreenderão como irmãos, o sonho de que os tanques de guerra sejam transformados em arados para alimentar as pessoas. E poderíamos citar tantos outros. E nenhum deles se conformou com as mazelas do mundo, com as injustiças, com as desigualdades sociais. Eles lutaram, mas lutaram pacificamente, lutaram com senso, lutaram com razão. Hoje nós reclamamos das coisas, dos costumes, dos políticos, da corrupção, né? E o que que a gente tem feito para o mundo ser diferente? Então nós temos que reconhecer a dificuldade, mas ter disposição para trabalhar para afastá-la. E Emmanuel nos dá a chave aqui, porque ele diz que é sem atitude extremista. Porque a atitude extremista é a violência. É quando eu acho que eu sou melhor que o outro. É quando eu começo a guerrear com o outro, considerando ele como adversário. É quando eu acho que o outro não tem capacidade nenhuma de fazer qualquer coisa, de estar à frente de qualquer ação. Não, eu vou lutar por um mundo melhor, fazendo o que está ao meu alcance. Eu posso usar as redes sociais para trazer coisas positivas, como o Instituto Ser faz também. Eu posso estar no mundo sem ser do mundo, trabalhando para Jesus. E aqui ele continua assim: sejam como sejam,
os entraves e as provações. A paciência descobre o sistema de removê-los. Aqui Emmanuel vai ao X da questão, né? Com paciência nós conseguimos fazer tudo. Agora, a paciência é de acordo com a nossa atitude, mas o tempo é de Deus, porque somos filhos de Deus. Nós somos criados para alcançar as estrelas. Ainda não somos esses seres perfeitos, iluminados, mas estamos a caminho. Emmanuel diz que ter paciência não é ter complacência com o sorriso da leviandade. Isso aqui também é muito forte, né? Porque às vezes a gente, para não se indispor, a gente começa a ser complacente com as pessoas que estão agindo errado, para poder agradar, para não entrar em atrito. Mas ser paciente é exatamente o contrário, né? Você ser a voz, você chegar e dizer, olha, isso aqui não está certo, vamos fazer diferente. É uma lição do Evangelho que toca muito meu coração, é como Cristo reage quando o centurião os bofeteia na frente do sumo sacerdote. Jesus é levado à presença do sumo sacerdote Caifás, e ali na frente o centurião covarde, para pôr Jesus de joelhos, esbofeteia a cara do Cristo. Então Jesus levanta pacientemente, olha para ele e diz: Se eu te fiz algum mal, me diga onde eu errei. Mas se eu não te fiz nada, por que me agrides? A fase também de Jesus, no caso da mulher adúltera, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Isso é um ato de pacificar a violência recebida. É o mestre em ação, poderosíssimo, né? Absoluto. Porque Jesus sabia corrigir o erro sem reverberar com as pessoas. Ele sabia que as pessoas são espíritos imortais, são pessoas que vão se iluminar. Jesus nos ensinou a pacificar a violência recebida. Ele aceitou a cruz do martírio, ele aceitou ser esbofeteado, ele aceitou a coroa de espinhos. Jesus suportou sereno todos os golpes que lhe foram endereçados, mas não se acompliciou com o mal. Os dias estão difíceis, muito difíceis para todos nós, mas temos uns aos outros. Nós temos Jesus, nós temos os amigos espirituais, nós temos essa esperança que decorre da prática do bem. E tem a letra de uma música assim que eu acho que resume assim para mim todo esse processo, que a paciência realmente é um processo. De Tim Vanessa, aos pés do monte, que diz assim: um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo para mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber para onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Gratidão, amigos, pela paciência de me ouvir. Muito obrigada. E presente para nós, minha querida. Amém. Brilhou a sua luz no nosso coração, com a verdade daquele que está na busca do processo da construção da paciência. E quando passa pela fieira do coração, a gente nem viu o tempo passar, ó, só banqueteando aqui. Obrigada, minha querida. Então, vou pedir para a Cidinha fazer uma prece por nós, Cida. Obrigada, Silvinha.
Sua luz, como diz Vanessa, brilhou em nosso coração. E é com essa luz brilhando que nesse momento os nossos corações estão unidos, um só, recebendo em nossos lares as bênçãos de Jesus, juntando os nossos corações e formando um só, em nome dele. Obrigada, Jesus, por esse momento e por essa hora tão importante em nossas vidas. Seguimos juntos, Mestre, de mãos dadas, percorrendo esse caminho passo a passo, tijolinho por tijolinho, mas na certeza que a construção está se realizando dentro de nós, por amor, por intenção, por busca. E que nós, Senhor, Mestre querido, o Cristo de Deus, sigamos te sentindo em nosso coração. Ajuda-nos a sempre estar contigo, assim como tu sempre, sempre está conosco. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Pai. Que assim seja. Amém. Bom dia, queridos. Um ótimo domingo para todos. Até amanhã. Bom Bom dia. Até dia, amanhã, queridos. bom Tchau, dia. tchau. Obrigada, Silvinha. Bom Obrigada. dia, ótimo domingo. Para todos nós, né? Que Deus abençoe. Amém.